Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro Geografia de Dona Benta de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já acionou o sininho? Então, vamos para a história. Hoje o capítulo 18. Ásia. A ilustração. A Emília está olhando pelo telescópio o mapa da Ásia. Uma curiosidade. Aqui tem URSS, que é um país que não existe mais, que chamava União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ou em português, URSS. Atualmente não existe mais. Está aqui URSS. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Um país que não existe mais. Mas foi no fim dos anos 80 e início dos anos 90. Foi uma época que teve uma grande modificação no mapa da Europa. Vários países deixaram de existir e outros foram criados. Tchecoslováquia, por exemplo, foi dividida em duas. A Alemanha, que era a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, foi unificada em um só. E algumas outras modificações. Estavam diante da Sibéria, da imensa região em parte coberta de gelo. Estepes estendiam-se a perder de vista. Dona Benta explicou. Estepe é uma palavra russa que significa deserto. As estepes são planícies desabitadas que se estendem pela Sibéria fora, pelo centro da Ásia e também pelo norte da Rússia europeia. Rússia europeia, vovó? Há então duas Rússias? A Rússia é um país imenso, minha filha. O maior do mundo. Seu território tem mais de 21 milhões de quilômetros quadrados. Imagine. A parte fica na Europa e o resto na Ásia. Daí dizemos Rússia europeia e Rússia asiática. A Rússia asiática é essa Sibéria imensa. Antigamente, muito tempo atrás, como vocês lembram, existia também a Rússia americana, que era o território do Alasca que foi vendido para os Estados Unidos, que compraram por uma merreca. Mas depois descobriram que havia ouro e petróleo. O czar, na época, deve ter arrancado os cabelos quando descobriu, que vendeu por uma merreca aquele território extremamente rico. Se não tivesse vendido, hoje teríamos Rússia europeia, Rússia asiática e Rússia americana. Um país tricontinental. A Rússia, que passou por uma revolução sem igual na história, forma hoje uma união de repúblicas ou soviéticas. O conjunto tem o nome de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, vulgarmente abreviado assim, URSS. Como eu disse anteriormente, não existe mais. Ursa, declarou Emília, por isso que chamam a Rússia de urso eslavo. Pois a URSS, meus filhos, constitui um verdadeiro mundo dentro do mundo. Seu território é o mais rico que existe em recursos naturais. Minérios sem conta. As maiores minas de ouro. As maiores minas de ferro, de chumbo, de cobre, de zinco, de platina, de rádio, de carvão de pedra. O que há de petróleo no mundo da Terra não tem conta. Um verdadeiro mar subterrâneo de petróleo, já explorado em muitas regiões como Baku, Grozny e outras. Além disso, em parte nenhuma existem melhores terras de cultura e em maiores extensões. As planícies imensas da Terra Negra, que se estendem tanto pela Rússia europeia como pela Sibéria, são únicas no mundo. Produzem maravilhosamente o trigo. Quem estuda a Rússia fica de boca aberta, tonto com as possibilidades ilimitadas desse país. Hoje a população anda por 180 milhões de almas apenas, embora o território comporte 10 ou 20 vezes isso. Impossível prever o que será a Rússia dentro de um século ou dois. Nota: 180 milhões de habitantes é o número que existia uns 50 anos atrás. Aproximadamente. Ou seja, 70 anos atrás.
como pode ver, já passou muito tempo, já deve estar alterado. Antes de usar os dados de algum trabalho escolar, verifique os dados, porque certamente estão desatualizados. Esta Sibéria, por exemplo, ninguém pode dizer o que sairá daqui. Nos tempos dos czares, era apenas um deserto para onde a polícia mandava os criminosos e os revolucionários que queriam reformar a Rússia. Deportavam-nos para que viessem morrer de frio e miséria. Nota: os revolucionários fizeram a mesma coisa. Hoje a Sibéria está sendo inteiramente descolonizada. Existe uma estrada de ferro que vem de Leningrado até Vladivostok, que é um porto de mar aqui na costa leste da Sibéria. É a estrada de ferro mais comprida do mundo, com 6.550 quilômetros. Chama-se Transiberiana porque atravessa a Sibéria. Trans quer dizer atravessa. Não é a tal única no mundo que adotou a bitola de 2 metros? Isso mesmo, 2 metros. Há grandes rios na Sibéria como o Lena, o Yenisei e o Obi, que nascem nas montanhas do centro da Ásia e correm para o norte, indo despejar-se no Oceano Ártico. Que mundo é a Sibéria? Depois, Dona Benta ajustou a luneta para certa direção e chamou os meninos. Olhem, disse ela, a luneta está apontando para o centro da Ásia. Prestem atenção. Aquele enorme planalto em cima das montanhas é o que os antigos chamavam o teto do mundo. É o famoso planalto de Pamir, de onde se supõe que desceram os homens da raça ariana formadores da Europa. Os meninos ferraram o olho no chapadão imenso, formado de uma série de planaltos sucessivos. Queriam gravar para sempre o aspecto de uma terra tão importante. Dona Benta continuou. Foi ali o ninho da humanidade. Ali se chocaram os ovos das grandes raças e ali se chocou a língua. Como? Que língua? Uma língua geral, uma língua básica de que todas as grandes línguas modernas mostram vestígios. Ali, a verdadeira divisão da Europa e da Ásia. Os homens que se derramaram para o oeste formaram a Europa. Os que derramaram para o sul e leste formaram a Ásia. Não há no mundo zona mais digna de estudo. Sabe o que cai lá? Abre a boca, tanta coisa tem para observar. O Irã, que é a mesma antiga Pérsia daquele rei Xerxes, derrotado pelos gregos, fica lá. O Afeganistão, o Beluquistão, depois a Arábia tão histórica e a Ásia Menor. Lá, por fim, ao sul do imenso planalto temos a grande e misteriosa Índia. A leste fica o Tibete, mais misterioso ainda. Depois a China, esse império velhíssimo que hoje é a República. E ao norte da China temos aquela parte chamada Mongólia, que deu origem à imensa raça dos mongóis, cujo sangue penetrou na América. Reparem que nesse centro da Ásia existe um lago imenso. E estou vendo até 2, um maior e outro menor. O maior é tão grande que, apesar de ser lago, recebeu o nome de mar. É o Mar Cáspio. Fica entre terras da Rússia, do Turquestão e da Pérsia. O menor é lago mesmo, chama-se Lago do Aral. Estou vendo muito camelo nesse miolo da Ásia, vovó. O transporte ainda é feito em grande parte sobre lombo de camelos e dromedários. A falta de boas estradas e os desertos tornam esses animais preciosos para o transporte. O camelo resiste muito à sede, sendo, como é, um animal do deserto. A tal ponto adaptaram-se à vida dessas regiões que carregam água consigo no estômago. Muitas vezes, quando a água se esgota completamente, os caravaneiros matam-nos para extrair a água do reservatório interno. Que porcaria! Exclamou a boneca. Beber água suja tirada de um estômago de camelo? Eu preferia morrer de sede. É que você não sabe o que é sede, Emília. Não há suplício mais horroroso. Daí vem um ditado. Nunca digas
que desta água não beberei. Por quê? Porque por mais imunda que possa ser uma água, se a sede apertar, você atira-se a ela como a um presente do céu. Pois eu digo e repito, que nunca jamais, em tempo algum, beberei água de camelo, teimou a bestinha. É fácil falar assim, observou a menina, quando se é boneca de pano sem estômago, como você, que nunca bebeu coisa nenhuma, e não come senão de brincadeira. Eu, porém, que sou gente, vou fazer o que vovó diz, isto é, nunca vou dizer que não beberei tal e tal água, por via das dúvidas. Você beberia água de camelo? Coloque a sua resposta nos comentários aqui embaixo. Quero ver o que vão dizer, que resposta vão dar. O que vai aparecer nos comentários? Estou curioso. Dona Benta contou ainda que naquele centro da Ásia andava travando de muitos anos um duelo entre dois poderes, o poder do Império Britânico e o poder da Rússia. Os ingleses conquistaram a Índia e defendem essa possessão com unhas e dentes, porque a Índia é riquíssima. Mas o russo é um povo que cresce sempre e vai se derramando pelos territórios vizinhos. Daí o interesse dos ingleses em conservar países tampões entre a Índia e a Rússia, como o Afeganistão, o Beluquistão, etc. Foi assim nos tempos dos czares e é assim agora. Hoje os russos estão rapidamente conquistando esses países tampões com suas teorias socialistas. Estão sovietizando-os e a Inglaterra vive cada vez mais aflita porque se a sovietização alcançar a Índia, bau. Lá se vai o mais precioso diamante do seu império. Nota: a Índia não é mais território britânico. Os meninos viram movimentos de força militares pelos desfiladeiros da Ásia Central. Soldados indígenas comandando por ingleses sob a bandeira inglesa. E acharam muito interessante o fato de camelos e elefantes serem empregados no transporte de artilharia. Os canhões desmontados seguiam aos pedaços sobre o lombo desses animais. Ao deixarem o mar de Bering, o brig penetrou no Oceano Pacífico, tomando a direção das ilhas Kurilas, que já faziam parte do Império Britânico. Pedrinho havia comprado em Nova York um excelente aparelho de rádio de ondas curtas, com o qual se divertia a bordo em apanhar as 1000 músicas e falações que hoje circulam pelo espaço. Era tanta música a bordo que muitas vezes Dona Benta tapava os ouvidos tonta. O melhor da festa, porém, consistia em apanhar irradiações vindas do Brasil. Notícias, músicas, sketches. As mais apreciadas dessas notícias eram as de futebol. Estava o brig se ingrando naquele dia perto das Kurilas, quando o rádio anunciou a derrota do Palmeiras pelo Corinthians em São Paulo. Foi um verdadeiro berreiro na mesa. A notícia chegara ao fim do jantar, porque o Visconde era Corinthians e a Emília era Palmeiras. Danada com a derrota de seu clube, Emília arrumou com uma colher de pau na cabeça do Visconde para castigá-lo do risinho de vitória que lhe deu no rosto. Dona Benta repreendeu-a, dizendo que a uma personagem da sua importância, já conhecida no Brasil inteiro, não ficava bem andar dando espetáculos como aquele. Tudo quanto você fazia, diz Emília, é logo espalhado, porque aquele tal sujeito vive tomando nota de tudo para botar em livros. Lembra-se. Pois eu não mudo, teimou a boneca. Sou como sou, gostem ou não gostem. E se o Palmeiras perder outra vez e o Visconde der nova risadinha, arrumo-lhe outra colherada nas ventas. E desta vez com uma colher grande de arroz. Dona Benta suspirou. Depois fez ver aos meninos a revolução que a descoberta do rádio trouxera para o mundo. É prodigioso o rádio, disse ela. Estamos aqui no outro lado do globo, perto do Japão, e estamos ouvindo as últimas novidades do Brasil. Antigamente, para obtermos essas notícias, tínhamos de esperar carta, e a carta era forçada a viajar meses para chegar às nossas mãos. Por falar nisso, vovó, esqueci-me de lhe dar o recado recebido ontem do compadre Teodorico. O compadre Teodorico também montara em sua fazenda um aparelho de rádio de ondas curtas
emissor e receptor, de modo que frequentemente se comunicava com Brigg para receber novas de Dona Benta e contar como iam as coisas lá pelo sítio. O que foi que ele disse? Disse que tudo vai bem por lá, que o canteiro de cebolas perto da cozinha está lindo, que o café floresceu este ano mais que ano passado. Diz também que Rabicó anda impossível. Quanta cerca existe, aparecendo diariamente lá na fazenda dele no Mandiocal. Fome, coitado, murmurou Dona Benta sempre que ia de casa. Rabicó ressente-se e põe-se a fazer dano aos vizinhos. Se a Chica o tratasse como recomendei, nada aconteceria. Que mais? Contou ainda que o Elias Turco deu uma tremenda salva naquele velhinho que mora lá perto dele. É uma ovada aquele brutamontes. Todas as noites os meninos conversavam pelo rádio com o compadre Teodorico sem dar importância à maravilha que era aquele extraordinário meio de comunicação aérea. Dona Benta, porém, não deixava nunca de espantar-se. Que assombro, vivia dizendo. Que maravilha! Já tia Anastácia não acreditava em coisa nenhuma. Pensa que eu sou boba? Essas falas do Sr. Teodorico, isso é pulha de Pedrinho, sinhá. Onde já se viu falar assim pelos ares dessa distância? Não engulo, não sou boba. Depois da sobremesa veio o café. Súbito, Narizinho começou a rir-se lá consigo. O que aconteceu? Indagou Dona Benta. Uma coisa que me passa pela cabeça, vovó. Uma coisa cômica. Estamos num ponto antípoda do Brasil, não é? Pois então, nessa hora, o coronel Teodorico está no fim do café da manhã, comendo aquelas célebres torradas, mas está de cabeça para baixo e pernas para cima. Foi essa a ideia que me fez rir. De fato, disse Dona Benta, estamos num ponto do globo que é a antípoda do Brasil. E se o globo fosse minguando cada vez mais, os nossos pés iriam tocar nos pés do compadre, sola contra sola. Você tem razão de achar graça, menina. E aqui termina mais um capítulo. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos e traga um novo inscrito para o canal. Já sabe, 250 inscritos e eu lanço quadro novo. Ok? Querem saber o novo quadro? 200 inscritos então. Ok? Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã com o capítulo 19. Japão e melhor possível.